E aí galera inteligente, tudo bem? Eu deixei para vocês aí um desafio, né, para a gente fazer uma interligação entre diferentes filiais, né, que a gente tem representado aqui na tela, utilizando o protocolo de roteamento RIP, né, é, onde a gente teria, né, uma filial em Minas Gerais, os endereços locais sendo utilizados dentro dessa filial seriam 72.16.0.0, né, 1/24, né? A gente teria uma filial no Rio, né? Com os endereços internos das estações e dos computadores, né? Na verdade, com 72.16.2.0/24 e outra filial em São Paulo com endereçamento no 72.16.100.0/24, né? Eu detalhei aqui para vocês algumas configurações que foram feitas em cada um desses roteadores, né? Bom, na atividade, né, foi sugerido a gente utilizar esses modelos de roteadores, né, o 2901, né, e ele, por padrão, ele só vem com saídas, né, gigabit Ethernet, ok? Nesse caso, né, a gente vai fazer uma configuração um pouco diferente, que a gente vai utilizar conexões seriais, né, mas você poderia também, dentro aí do seu layout também, utilizar essas portas que já estão disponíveis, né, mas só para mostrar outros tipos de links, né? Aí eu acho interessante a gente talvez utilizar um modelo serial, tá? Então aqui a gente tem os slots de expansão, né? Para essas conexões seriais, né? Então é importante que você desligue esse equipamento, né? E pegue um módulo que vai possibilitar essas conexões seriais. Nesse caso aqui é o HWIC, né? Você adiciona esse módulo ao rack aqui do dispositivo, tá certo? Você pode ligar o dispositivo, né, que ele vai já reconhecer esse novo módulo de portas seriais, né? Lembrando que aqui é sequencial, né? Então aqui vai ter identificação serial 0, 1, 2 e 3, correto? Beleza? Então ele automaticamente, após a inicialização, ele já vai ter uma interface aqui com mais duas novas seriais. Você deve repetir esse processo para todos os outros roteadores, correto? Então, em cada um dos outros roteadores, nós vamos colocar as seriais nos slots para habilitar esse tipo de conexão, ok? Bom, pessoal, depois então que a gente adicionou as interfaces seriais, né, a gente pode fazer as conexões entre os dispositivos, né? Então a gente vai selecionar um cabo do tipo DCE, né, um serial DCE, e vamos interligar. Nesse caso aqui, na ponta de Minas Gerais, eu vou utilizar serial 0/0/0, conectando no roteador do Rio de Janeiro, na interface serial 0/0/0, ok? Entre o Rio e São Paulo, eu vou utilizar a serial 0/0/1 e em São Paulo vou utilizar a serial 0/0/1. É importante você ficar ligado em relação à serial que você está utilizando para cada uma das conexões para facilitar depois a sua configuração da rede local, ok? E finalmente a gente faz as conexões dos roteadores com suítes, né? O padrão aqui, em cada um dos roteadores, eu vou utilizar para essa conexão a porta gigabit Ethernet 0/0, ok? Isso vai facilitar a gente saber essa porta está sendo utilizada, porque essa porta vai ser o gateway de cada uma dessas redes, né? O IP que a gente configurar nelas. Então, que a gente concluiu a interligação das redes, né? Que a gente colocou os dispositivos nos switches, a interligação entre os roteadores e os switches. Agora a gente vai fazer as configurações em cada um dos roteadores, né? Começando aqui do lado de Minas Gerais, então vou dar um duplo clique nesse roteador, entrar na linha de comando, né? Como de costume, eu vou deixar aqui os comandos que eu estou digitando por causa da visualização aqui na linha de comando, tá certo? Então ele pergunta para você se você quer manter a caixa de diálogo para configuração, se você dá como resposta não, habilita o modo com o comando EN, entra no módulo de configuração com conft, né, para configurar o terminal. Né? Você pode colocar um hostname, né, configurar para facilitar isso como o nome desse roteador. Né? Então vamos colocar host
MG, né, o MG pura e simplesmente. Né? Agora a gente pode colocar a configuração da interface que aí vai ficar conectada na rede local. Nesse caso é a Giga Ethernet 0.0/0, né? Então eu entro, né, no modo de configuração dessa placa, né, e adiciono o endereço IP. O endereço IP referente à faixa que foi proposta, né? Então a gente vai colocar o endereço IP aqui, que vai ser o gateway da rede, né? 172.16.0.1. Você pode fazer outras configurações, né? Mas por padrão eu sempre coloco o primeiro IP válido dentro do segmento para o gateway, ok? É só uma sugestão para não ficar perdido, né? E a máscara de rede, ok? Depois disso eu posso configurar a descrição desse dispositivo, né? Falar que é o roteador, que está localizado em Minas Gerais, tudo mais. Vou dar um no shoot, né? Pronto, feitas as configurações da interface Gigabit Ethernet, correto? Depois é importante, né, a gente saber qual que é a serial que a gente conectou, né? No nosso caso lá eu coloquei no primeiro módulo, então eu coloquei nesse exemplo, né? Eu vou entrar então na serial 0, que é o primeiro módulo, né, na porta 0/0, né, que é a primeira porta do módulo lá, correto? Então, vou entrar no S0/0. Então, você tem que ficar atento para ver qual que é a interface, qual que é o módulo que você instalou a sua placa serial, tá? E a gente vai adicionar um IP a essa interface serial também. Nesse caso aqui, a gente está utilizando /30, né? Para a rede 200.131.39.1. Né? Como é um /30, a máscara vai ser 255.255.255.252. Ok? Adicionado o IP. E depois a gente vai configurar a taxa de transmissão. Né? Como a gente está utilizando uma conexão serial, né? Tende a ser uma velocidade, uma taxa de transmissão mais baixa, né? Então vamos colocar um clock rate de 64.000 kbps, ok? Foi adicionado, a gente habilita essa interface, ok? E agora a gente vai fazer as nossas configurações de roteamento, tá? Foi proposto então utilizar um roteamento do tipo RIP, né? Então vamos falar que a gente vai utilizar o RIP, com o comando route RIP. É importante você colocar a versão 2, porque a versão 2 ela vai permitir você trabalhar com /30, /27, né, o VSLM, né? Então é importante você definir que você utiliza a versão 2 do RIP, né? E aqui a gente vai adicionar as redes que esse roteador conhece. Então esse roteador ele conhece a rede interna, né, que é a rede 172.16.0.0, né? E ele conhece também a rede que é de conexão com o Rio de Janeiro, né? Que é a rede 200.131.39.0, correto? Feito isso, né, a gente valida essas informações e manda escrever as configurações que a gente editou nesse roteador, correto? Beleza. Você pode vir aqui, né, e verificar, né? Você já vê que a interface aqui do roteador já está ligada e tudo mais, né? Você já tem conexão aqui entre a máquina e o roteador. Agora a gente vai para a conexão do segundo roteador, para a gente configurar esse segundo roteador, né? Novamente linha de comando, né? Então a gente vai desabilitar o modo de diálogo, entrar, né? Habilitar o modo root com EN, habilitar a configuração, conft-t, e aqui a gente já vai fazer a primeira configuração, que é da placa local, né, da rede local, giga 0/0. Então, você padronizando, né, sempre colocando 0/0, você já sabe que é a interface que vai estar com a conexão interna, né? Então, vamos adicionar o IP dessa faixa de rede é 172.16.2.1, correto? Com a máscara 255.255.255.0. Feito.
Feito isso, opa, teve um erro ali que eu esqueci do IP ADD. Feito isso, né, a gente pode colocar, alterar, né, a descrição, colocar uma descrição, hostname e tudo mais. Depois a gente vai configurar aqui a interface serial. A interface serial S0/0/0 é a interface que está conectada com o lado de Minas Gerais. Então eu tenho que ficar atento também para que eu atribua uma faixa de endereço dentro da faixa que foi estabelecida do lado de Minas, né? Então, o próximo endereço que a gente vai configurar, né, dentro dessa interface do Rio, é o endereço que está dentro do segmento que a gente utilizou lá em Minas, né? Então, vai ser 200.131.39.2, a máscara 255.255.255.252. Ok? O IP foi adicionado, né? Então, aqui a gente, como a gente já definiu a velocidade em uma das pontas, né? Não há necessidade de você configurar também a velocidade nessa outra extremidade, porque eles vão sincronizar, tá certo? Se você tentar aqui, você vai ver que ele já foi estabelecido em uma das interfaces já, tá? Então, o comando no shoot, ok? A gente já configurou a serial 0/0/0. Então, há conexão entre Minas e Rio agora. Outro passo que a gente tem que fazer, né, é a configuração da interface que interliga São Paulo. Então, a gente vai entrar na serial S0/0/0/1, né? Vamos adicionar o IP, né? Observando que aqui a gente tem um /32, então o primeiro IP desse segmento seria o 200.131.39.4, que identifica o ID de rede, né? Então, o primeiro IP válido dentro desse segmento é o 200.131.39.5. A máscara de rede 255.255.255.252, que é adicionado, ok? Aqui a gente, nesse caso, como ainda a gente não configurou ainda a velocidade de transmissão em um dos pontos, né, que a gente está fazendo a conexão entre Rio e São Paulo, a gente pode configurar essa taxa de transmissão, clock rate 64.000, ok? Adicionado. Vamos validar essas configurações, está ativado a nossa serial também. E agora a gente vai fazer as configurações de rota, né? Que teoricamente é bem simples dentro do protocolo RIP, né? A gente só vai listar as redes conhecidas por esse roteador. Então a gente habilita, né, host RIP, a versão, nunca esquecer de habilitar a versão 2, porque a gente está trabalhando com VSLM, ok? Habilitado. Então esse roteador ele conhece a rede, né? Interna, né, que é 172.16.2.0. Ele conhece a rede que faz conexão com Minas, né, 200.131.39.0, ele conhece. E conhece a outra vizinha que ele tem também, a rede para São Paulo, que é 200.31.39.4, que é adicionado então. Beleza? Vamos validar então as nossas configurações e mandar escrever as configurações nesse roteador. Beleza? Pronto. E finalmente nós vamos fazer então a configuração do lado de São Paulo. Ok? Então a gente vem cá, entra também na parte de linha de comando, né? Vamos habilitar o diálogo da caixa. Ok? E entramos no módulo de configuração. Bom, só para mostrar as configurações para vocês aqui, né? Em São Paulo, como padrão, eu também utilizei a interface Gigabit Ethernet 0/0. Ok, estou entrando nela aqui para fazer as configurações. Vou adicionar o IP referente à rede, né? Nesse caso é 172.16.100.1, máscara de rede 255.255.255.0, correto?
E agora a gente vai configurar as interfaces seriais. Então aqui, por padrão, eu deixei a serial S0/0/1 para conexão com o Rio. Vou adicionar o IP referente ao segmento da rede, que é 200.131.39. A gente utilizou no outro roteador o 5, aqui vamos utilizar o 6. E a máscara de rede referente 1/30. Então 255.255.252. Ok? E vamos adicionar as rotas, né? Então, o protocolo de roteamento é o RIP. Vamos habilitar a versão 2, e adicionar as redes conhecidas desse roteador. Então, ele conhece a rede local 172.16.100.0 e ele conhece a rede 200.131.39.4. Botou um comando de rede aqui. Ok? Adicionado. Mandamos então escrever as nossas alterações. Esse é o roteador. Beleza? Então, a nossa rede, nossos roteadores estão configurados. O que você pode fazer é verificar, olha, está vendo aqui que a conexão ainda está vermelha? Então pode ser que, por algum motivo, a gente esqueceu de habilitar a interface de Gigabit Ethernet. Você vem cá e habilita essa interface. Beleza? Finalmente, né, pessoal, a gente vai então endereçar os nossos hosts aqui, os nossos computadores, né? Então a rede de Minas aqui eu vou configurar o IP dentro dessa máquina, né? Vai ser 192.172, né? .16.0.100. Ele já pega uma máscara classe B, né? Aqui a gente está utilizando uma máscara classe C 255, né? 1/24, né? O gateway dessa rede é o primeiro IP desse segmento que eu coloquei nessa interface aqui do roteador, que é um 172.16.0.1. Ok? Configurado, a gente pode testar aqui se ele já vai reconhecer o endereço IP do nosso roteador, né? Então vou dar um ping 172.16.0.1, que já reconheceu esse roteador. Beleza? Vamos configurar aqui no Rio de Janeiro, né? Que aqui a gente está utilizando o IP 172.16.2. No host a gente vai colocar 1.100, né? Máscara de rede 255.255.255.0. Nesse caso a gente colocou como gateway de rede o IP que a gente configurou nessa interface aqui do roteador, tá certo? Na interface de Gigabit Ethernet 0/0. Então é um 72.16.2.1, correto? E a gente pode fazer um teste aqui para ver se vai pingar. 172.16.2.1. Ok? Reconheceu. Tá comunicando entre os gateways. Né? Depois a gente faz a configuração também da rede de São Paulo. Tá? Então vamos configurar o endereço IP dessa máquina. Vai ser 172.16.100 aqui que a gente utilizou. Vamos colocar .100 também. Então todos os hosts eu coloquei o final 100 de acordo com o segmento, né? Só para mostrar aqui para vocês, para facilitar o teste. E eu vou adicionar um IP do gateway que a gente colocou na porta Gigabit Ethernet 0/0 do nosso roteador, que vai ser 172.16.100.1. Ok? Feito isso, a gente pode testar aqui a comunicação entre o host e o gateway na rede, 172.16.100.1. Beleza. Ok, então a gente tem comunicação interna entre as nossas redes locais, então todos os nossos hosts estão reconhecendo o nosso gateway de rede.
né? Então, a proposta é que haja comunicação entre os hosts das diferentes unidades. Então, a gente pode fazer um teste aqui, né? Mandar um ping para a rede A. Então, vamos lá, ping 172.16.0.100, que é o IP dessa máquina aqui. Ok, a comunicação entre a máquina de São Paulo e a máquina de Minas. Ah, mas como que isso funciona, né? Como que a gente consegue visualizar qual que é o caminho que o pacote está dando aqui? A gente pode dar um comando trace rt e digitar o número do IP de destino, né? 172.16.0.100. Então, estou querendo visualizar a rota que teremos, né, na comunicação entre esse PC que está localizado em São Paulo com o PC que está localizado em Minas. Ok? Então, ele montou aqui a nossa rota. Observe qual que foi o caminho dos pacotes. Não, então, aqui é a origem, né? A gente, da rede, né? A gente passou, então, esse roteador encaminhou para o gateway da rede, que é 172.16.100.1. Esse roteador, ele encaminhou para a próxima interface, que é a interface, o IP, justamente dessa interface aqui, da S0/0/1, do roteador do Rio, né, que é o 200.131.39.5. Esse roteador encaminhou para a interface do próximo roteador, do próximo salto, né? Então, ele mandou para o roteador de Minas, tá? E esse roteador de Minas, como ele conhece a rede, ele encaminhou para a rede local, tá certo?